Bom dia a todos e todas, bem-vindos à segunda manhã, segundo dia do quarto Encontro Nacional de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofias da Existência. Hoje nós vamos iniciar com a satisfação de ter o professor Dr. Heleno Isídio da Costa, que é professor associado do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, pós-doutor pela USP, UFRN e pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, é coordenador dos grupos de intervenção precoce nas psicoses GIPSI e professor do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura também da UNB. Para nós é uma satisfação, professor Heleno, ter o senhor pela primeira vez aqui conosco. Espero que seja uma primeira de muitas. Já conheço o seu trabalho, sou fã das suas publicações, né? Nosso colega também no GT da Ampep. Então, para nós é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui. Peço-lhe desculpa pelos atrasos, é que realmente a internet ficou instável, mas eu consegui agora a estabilidade. Então, muito obrigado, bem-vindo, senhor, bem-vindo a todos, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, bom dia, Jean. Eu que agradeço o convite, a persistência, né, para poder conseguir que eu fechasse algum horário na minha grade, em função de que atualmente eu sou pró-reitor de assuntos comunitários, mas quando se trata de se juntar, né, o grupo nosso, especificamente da Ampep, e também o grupo geral de fenomenologia, que trabalha com a questão de clínica, eu vou fazer sempre o esforço de estar junto com vocês. Eu que agradeço o convite e já elogio a organização, né? Imagino que você tenha uma turma por trás de você aí te dando o apoio para que você consiga essa tarefa, esse desafio de nos congregar e fazer trabalharmos juntos. Bom, vamos lá, eu propus o tema, né, fenomenologia da crise psíquica, das nossas crises existenciais às crises psíquicas graves. Eu espero que eu consiga, né, em 45, 50 minutos, para dar um tempinho para a gente conversar, passar as ideias principais, né, que é um trabalho que eu já desenvolvo desde 2001, portanto, há 22 anos, na Universidade de Brasília, junto a um grupo de intervenção precoce nas psicoses, no estágio da psicologia clínica, em que eu trabalho com pessoas em primeiras crises, né? Então, nós temos mais de 20 anos de experiência na área, e diante do desafio de trabalhar com as psicoses, que eu não chamo psicose, por isso que eu chamo sofrimento psicograve, vou tentar passar um pouco essa ideia para vocês, né? E a abordagem é de que a gente possa acolher, atender, acompanhar e, eventualmente, fazer algum trabalho terapêutico, né, com as pessoas que fazem crises do tipo psicótico. E a fenomenologia foi um encontro que eu diria consequente, natural, do trabalho que eu venho desenvolvendo, né, com estagiários, alunos de graduação, de pós, pesquisadores, de outras áreas, né, ele é multidisciplinar, o grupo. Nós desenvolvemos todo um formato de como lidar com essas situações. E, a partir daí, eu fiz meus 3 pós-doc, como vocês viram aí, em função do tema, né, desse tema de fenomenologia, de crise psíquica, né, trazendo para o Brasil uma experiência que vi no meu doutorado, né, há um tempo atrás, na Inglaterra, de intervenção precoce, mas que criei uma forma de trabalhar e de acolher essas pessoas de forma diferente, bem com a nossa cara e bem com a nossa, digamos assim, fenomenologia, a nossa forma de ver a fenomenologia. Então, eu vou projetar uns slides, não se assustem com os slides, eles são absolutamente cheios de informações, porque são dos cursos que eu dou na área, efetivamente. Eu vou colocar aqui só como referência, então não se preocupe em lê-los. Eu vou colocar apenas para eu me roteirizar, né, para eu me organizar, para não falar mais do que o tempo dá conta, mas também para deixar um tempinho para poder a gente conversar sobre a complexidade do que eu vou tentar passar para vocês. Tá? Então, eu vou tentar subir aqui os slides para que a gente possa acompanhar mais diretamente. Na medida que eu for compartilhar, vamos ver aqui se ele aparece. Ok. Eu vou desaparecer, por óbvio, e aí eu só pergunto se vocês estão conseguindo
ver os slides. Conseguem ver? Ok, alguém pode me dizer se estão vendo? Sim, sim, está aparecendo. Ok, obrigado. Então vamos lá. O título é esse: Fenomenologia da crise psíquica, das crises da nossa existência, as de sofrimento psíquico grave. Então, só no título nós já poderíamos passar meia hora conversando. Então, vai tentar juntar aqui vários conceitos, várias abordagens, várias posturas da fenomenologia de diferentes autores que nos ajudam a pensar a crise psíquica. Nós vamos precisar entender o que é crise psíquica, o que eu chamo de crise psíquica a partir dos estudos de fenomenologia e do atendimento em pessoas em primeiras crises do tipo psicótica, e falar desse contínuo que é permanente na nossa existência, que crise faz parte da nossa vida desde que existimos, até uma crise que signifique uma desorganização psíquica maior, né, levando possivelmente a um desenvolvimento de um transtorno mental chamado de psicose. Eu vou dizer que eu não chamo de psicose porque eu entendo que a crise psíquica grave, entendida como psicose, né, faz parte da constituição de alguns seres humanos com os quais nós devemos lidar e efetivamente desenvolver formas diferenciadas de tratar. A psicose, em geral, todo mundo que trabalha na clínica sabe, é um desafio, né, não só para a psicologia, mas para todas as ciências humanas. A loucura existe desde que existe a humanidade, vai continuar existindo enquanto existir a humanidade, e nesse sentido o enfoque aqui não é de doença, não é de sintomatologia, é realmente de forma de ser e forma de funcionar. Daí a questão da fenomenologia e a tentativa de pegar o fenômeno da crise psíquica, né, como sendo fundamental e mote da nossa existência. Começo a dizer, e aí já para poder nos angustiarmos com o tema, que embora ele seja angustiante por excelência, que nós somos seres de crise. Nascemos, nos instalamos em crise e até morrermos vivemos crises. Isso é natural. Eu vou tentar mostrar via fenomenologia alguns estudos, algumas reflexões que embasam esse posicionamento. Tá? Então, a primeira questão é o que nós entendemos por crise psíquica. Eu não tenho uma definição fechada, embora esse seja o desafio dos meus estudos há 20 anos, né, que eu pretendo ainda fechar o que eu estou escrevendo no livro sobre fenomenologia da crise psíquica, de que a gente circunscreva, do ponto de vista da fenomenologia, que fenômeno é esse. Então, a primeira questão é: a crise psíquica é um fenômeno. E esse fenômeno foi que eu tomei para poder, na clínica, trabalhar com meus alunos, e com esse grupo que eu montei há 20 anos, para tentar compreender o fenômeno, descrever o fenômeno, ver caminhos possíveis de abordagem clínica, terapêutica, fenomenológica, para que a gente possa dar novos ou outros, ou aperfeiçoar os métodos de lidar, de cuidar e de trabalhar na clínica. Em geral, a crise psíquica, como vocês veem aí, deriva etimologicamente do grego ferém e do latim sufero, que significa resignação, tolerância. Então, seria suportar, permitir por tolerância. Porém, a gente sempre vê crise no sentido negativo, e eu vou tentar mostrar fenomenologicamente que isso é inerente, não é uma questão negativa a priori. E eu uso muito esse enneagrama chinês para poder mostrar que na língua chinesa, a crise significa tanto perigo quanto oportunidade. Essa é uma primeira abordagem, eu diria simplista, porém que abre uma complexidade de possibilidades, que eu vou tentar mostrar via fenomenologia, de se abordar a crise. Sempre uma crise traz perigos, e quando elas são intensas, graves, ou levam riscos, mas também elas podem e contém, é a minha defesa, do ponto de vista clínico e do ponto de vista fenomenológico, que ela também contém oportunidade. Então, toda crise pode levar a alguns riscos, mas também pode engendrar, ou ter em si própria, oportunidades e possibilidade de transformar esse perigo e esse risco. Então, nós trabalhamos, digamos, do ponto de vista da clínica,
com o pé nos dois lugares, olhando para o risco, né, de um agravo do sofrimento, da crise, e, ao mesmo tempo, vendo dentro da abordagem do cuidado dessa crise as possibilidades de transformá-la, que é o objetivo terapêutico em si. Então, logo de cara, a crise, né, chama atenção para essas duas potencialidades. Tá? E eu vou tentar chegar a tentar definir mais adiante o que eu entendo por crise psíquica. Tá? Do ponto de vista geral, e aí vai para a literatura psicológica ou para as definições gerais, crise é um momento de desequilíbrio que evidencia a necessidade de um tipo de mudança, mais ou menos radical, em um dado processo. Sem detalhar, como eu disse, tem uns slides aqui que vocês vão se angustiar, porque estão cheios de informação, mas eu vou resumir isso na minha fala. Quando a gente fala de crise, a gente tem a inevitabilidade da crise, que é um fenômeno natural de todos os processos humanos, pois somos seres vivos, existentes e em movimentos, que entram em desequilíbrio e reequilíbrio constantemente. Portanto, crise faz parte da nossa existência. Esse é o primeiro pressuposto, eu diria, fenomenológico da questão da crise, que eu vou tentar mostrar depois com alguns autores da própria fenomenologia. Tá? E toda crise traz consequências, que aí leva à questão de risco. Risco para nós em clínica, né, seja ela clínica qualquer, psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, né, sempre nós nos baseamos na questão do risco para poder fazer o cuidado ou para poder ser procurados para ajudar. Né? E as crises, ela pode ser amenas, crises da vida que segue, eu vou mostrar rapidamente para vocês que seja a questão de que nós somos seres de crise e passamos nas fases de desenvolvimento várias crises. Elas podem ser, e aí é vida comum, é vida que segue, por isso que eu coloquei das crises da nossa existência as crises psíquicas graves, porque nós somos seres de crise, vivenciamos crises diversas. Nesse exato momento, né, nós estamos saindo de algumas crises e entrando em outras, sejam pessoais, familiares, relacionais. Se pensarmos na política, então, saímos de uma e estamos entrando em outras. Né? Elas são semiagudas, elas podem ser semiagudas, que aí demandam atenção, elas aparecem com uma intensidade em que demandam uma emergência, né, e de se fazer alguma coisa, até no sentido preventivo, né, para que não agrave, e elas podem ser agudas e complexas, né, que demandam ações urgentes, né, que aí trabalha-se muito, por exemplo, na urgência e emergência psiquiátrica ou na urgência e emergência clínica. Né? Então, veja, elas podem ser uma crise com consequência comum, que as pessoas dão conta, as pessoas e as suas relações dão conta. Elas podem demandar uma atenção maior, por exemplo, em casos de procura de psicoterapia, ou elas podem ser complexas a ponto de demandar todo um aparato de abordagem multidisciplinar, de diferentes profissões, diferentes ciências, para tentar dar conta de sua complexidade. E, se falando de crise, nós temos fases, né? Sempre numa crise você tem uma pré-crise, ou seja, alguns desequilíbrios latentes, poucos visíveis, que possivelmente a gente está vivenciando, por exemplo, de aceitação de resultados, e aí é mais passivo do que ativo, ou seja, as coisas estão acontecendo e a gente está latente, a gente não vê muito, né, e está acontecendo, a gente não atua muito nela. Acontece a crise em si, né, se essas questões dos desequilíbrios não forem lidados, trabalhados, tratados, como nós vamos ver rapidamente que seja, no caso da intervenção precoce, né, nas primeiras crises, para que ela não se torne eventualmente um sintoma, né, se elas não forem trabalhadas, os desequilíbrios aparecem, elas são visíveis, existe uma não aceitação, uma dificuldade de aceitação, e demanda mais atividade para tentar mudanças. Essa é a crise em si. E, obviamente, se ela é bem lidada, ou de qualquer forma como ela seja lidada, vai haver sempre uma pós-crise. Ou seja, a partir do que foi vivenciado, são tomadas decisões para dirimir a crise, retornando a uma outra taxa de aceitação, ou de homeostase, ou de funcionamento. Então, veja, toda crise ela não acontece de repente ou sozinha. Ela tem um processo anterior, ela evidencia o momento da eclosão da crise em si, e da forma como sendo lidada, ela vai, obviamente, apontar para um funcionamento pós-crise ou para uma nova homeostase. Isso, assim, em termos gerais, só para a gente situar questões de crise. E aí, uma definição rápida também, só para circunscrever para a psicologia: crise é toda situação de mudança a nível biológico, psicológico ou social, isso é importante, eu vou reforçar isso do ponto de vista fenomenológico, que exige da pessoa ou do grupo, aí é importante, veja indivíduo e relações, um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou a estabilidade emocional. Corresponde a momentos da vida em que a ruptura na homeostase psíquica, ou seja, no funcionamento e no equilíbrio psíquico,
e perda ou mudança de elementos estabilizadores habituais. Uma fase de perda ou de substituições rápidas, em que se pode colocar em questão o equilíbrio. Ou seja, a crise fala da questão da homeostase, do equilíbrio, em de manter o equilíbrio anterior, ou de perder o equilíbrio, ou desenvolver um novo equilíbrio, seja ele qual for, efetivamente. E como eu estava falando, as crises fazem parte da vida. Ainda estou na área de psicologia geral, digamos assim, né? Mas depois eu vou mostrar isso do ponto de vista de alguns teóricos da fenomenologia. Mas o próprio Erickson, eu não sei o quanto a psicologia hoje ainda estuda o Erickson, mas ele é um clássico em que fala, né, que nós passamos por crises que são conflitos internos e externos, vividos nos períodos de grande mudança que enfrentamos em cada fase de desenvolvimento. Aí ele desenvolve, né, ele fala em 8 estágios de desenvolvimento e as crises inerentes. Não vou detalhar isso aí, apenas chamar a atenção para o Eric Erickson, que fala que tem a teoria do ciclo vital, tá? Então, os outros estágios são esses. Então, o nascimento, 1 ano, a crise é de confiança e desconfiança. A segunda é de 1 ano a 3 anos, a crise de autonomia, vergonha e dúvida. Aí tem que entrar no autor especificamente, não vou detalhar, porque eu vou me focalizar mais em abordagem fenomenológica, tá? De 3 a 6 anos, a crise é iniciativa e culpa. De 6 a 12 anos, a produtividade e inferioridade. De 3 aos 20, crise de identidade e confusão de papéis. 21 a 40 anos, intimidade versus isolamento. 41 a 65, generatividade e estagnação. E mais de 65, crise de integridade versus desespero. Observem que são termos psicológicos, e é uma teoria interessante, porque fala em cada momento você vivencia a crise. Isso já para colocar na nossa perspectiva fenomenológica, de crise faz parte da vida. Volto a afirmar, e aí é a afirmação fenomenológica por excelência, de que nós somos seres de crise. Estamos vivendo crises, intensas ou não, agudas ou não, damos conta ou não, né? Viveremos crise e passaremos por crise até deixarmos de existir. Né? Depois eu vou tocar rapidamente que seja na questão do ser para a morte de Heidegger, por exemplo. Então, desde que nascemos até a nossa morte, nós passamos por diferentes crises. A maturidade e o desenvolvimento da nossa forma de funcionar, do nosso ser, né, depende, obviamente, ou está vinculado, ou está relacionado às nossas vivências que passamos pelas crises durante a vida inteira. Então, voltando ao aspecto lá da crise, a crise não necessariamente é negativa. Ela é positiva porque ela nos estrutura e nos dá elementos, e aí mecanismos psíquicos, ou estruturação psíquica, ou o que a gente chama de personalidade, né? Nós formamos a nossa personalidade conforme as nossas vivências que temos nas crises da vida como um todo. Tá? E aí vamos entrar, falando rapidamente de crise, quais são os pressupostos aqui para pensar fenomenologicamente. Isso aqui tem muito a ver, obviamente, com vários autores da fenomenologia, principalmente com Russell e seus seguidores, ou os pós-russelianos, como todos os atuais fenomenólogos, né? Nós precisamos de algumas condições que se chama de postura fenomenológica. A primeira, não primeira no sentido sequencial, tá? Mas uma delas é romper com as metanarrativas. Ou seja, a gente precisa, para entender os fenômenos e para entender o fenômeno da crise, suspender nossos a priori. Nós temos muitos a priori. Né? Suspender nossos a priori significa que nós precisamos, o máximo possível, com uma atitude fenomenológica, ao lidar com uma pessoa em crise, suspender as nossas explicações, suspender as nossas teorias, suspender os nossos juízos e pressuposições sobre o que é a crise daquele indivíduo, até que a gente entre em contato com o fenômeno. Esse, obviamente, é o método fenomenológico, por excelência, né? A redução fenomenológica, por exemplo, tirar todos os a priori, todos os juízos, para que a gente possa tentar abordar o fenômeno da forma mais ampla possível. Obviamente, um outro pressuposto é a hermenêutica da faticidade, onde a gente lida com a vida, com o mundo da vida, com a corporeidade, com a vida concreta, né? Então, tem toda uma leitura que é feita a partir dos fatos em si, e a vivência da crise ela é concreta, portanto, a gente precisa colocar ela no corpo, ela precisa botar ela nas relações, e eu vou complexificar depois o que eu entendo psíquico, incluindo esses elementos fenomenológicos. É preciso compreender a experiência do vivido, ou seja, a gente parte para entender o fenômeno da crise ou o fenômeno da vivência da vivência que o indivíduo tem, a partir da sua própria experiência, do sentido que ela faz com isso, do que ela vive em si. Como é um pressuposto fenomenológico, né, nós só passamos a tentar compreender
e a tentar ajudar, e tudo eu digo tentar porque depende da intersubjetividade, da relação terapêutica e por aí vai, né, é quando a gente ouve, de fato, a vivência do indivíduo. Então, o norteador do processo de compreensão do sofrimento das pessoas passa pela sua experiência, pelo seu sentido, pela sua vivência. Temos que ter sempre uma consideração desconstrutiva, e aí eu estou usando o termo desconstrução, né, no sentido de que a gente precisa, com o que a gente acha que sabe sobre a crise, descrever, compreender, analisar, e aí a postura aqui fenomenológica é a proposta. Tá? Demanda uma ética da intersubjetividade, ou seja, de regulações do ser no mundo. Ontem o professor Olinda falou sobre o Dasein, que, a despeito de toda uma problemática de tradução conceitual, né, significaria ser a ir ou ser no mundo. Não vou entrar na polêmica do conceito, mas para ter a ideia de que nós lidamos com o indivíduo no mundo concreto, no mundo da existência. E daí, obviamente, a gente precisa de alguns pressupostos da filosofia da existência, fundamentalmente aqui referido a Heidegger, quando ele fala dos existenciais, por exemplo. Para quem é da fenomenologia já entende um pouco que todos esses termos são fenomenológicos e entende um pouco do que eu estou falando. Para os que estão iniciados, né, eu vou remeter depois a leituras, obviamente, e observem que o que eu estou trazendo não é uma tentativa de juntar todo mundo e fazer uma teoria, mas é uma tentativa de, lendo esses autores, que são filósofos a priori, não são psicólogos, como ontem o próprio professor Olinda falou, a gente precisa entender bem o conceito que está lá e o que existe de potencialidade desse conceito para se aplicar na clínica especificamente, né? E isso, obviamente, eu estou fazendo em função dessa vivência que eu tenho com o grupo de intervenção precoce. Tá? Então, sobre sofrimento, aí é um dos slides que eu peço que não se assustem, tá? Nós temos vários autores falando sobre sofrimento. E aí eu fui pesquisar, obviamente, dado que na minha tese de doutorado é sobre da fala ao sofrimento psíquico grave, que é quando eu desconstruo a ideia de psicose para sofrimento psíquico grave. Até então eu não estava na abordagem fenomenológica. Até então eu estava na filosofia analítica, procurando desconstruir os conceitos e procurando questionar, por exemplo, os conceitos de duplo vínculo, de linguagem esquizofrênica na teoria sistêmica. Como eu já passei pela psicanálise, pela teoria sistêmica, agora estou na fenomenologia, a fenomenologia veio trazer esse olhar maior, digamos assim, de uma outra postura ou de um outro posicionamento frente às limitações das nossas teorias. E abriu para mim, no fenômeno crise, que foi o eleito para que, como objeto de estudo, de pesquisa, né, de elaboração e de tentar conhecer um pouco o sofrimento humano, né, a fenomenologia em si. Então, desde Kierkegaard, Nietzsche, passando por Kierkegaard, Nietzsche, Minkowski, Heidegger, Levinas, Viktor Frankl, Michel Henry, e até as ideias que nós temos sobre a religião, e a gente pode pensar em fenomenologia e religião, já deixo o mote para a próxima conversa, que é o do professor Crisóstomo, que é sobre a questão de clínica e religião, né, que ele é o nosso coordenador do GT da PEP, nos aponta para várias leituras sobre a questão do sofrimento. Né? Então, na fenomenologia, nos filósofos, a gente tem, obviamente, a questão, por exemplo, do patos do sofrimento nos estádios da existência, que o Kierkegaard vai falar e vai reafirmar, como todos vão fazer isso aqui, e é, portanto, um pressuposto que eu já tenho como sendo um norteador, de que o sofrimento é, antes de mais nada, uma condição humana. É tensão em meio à existência, e aí ele fala de 3 estágios, né, de estético, ético e religioso, também não vou entrar no detalhe, mas para poder entender o patos, e aí patos aqui como o próprio sofrimento. Patos, do ponto de vista da tradução grega, né, significa disposição afetiva para. Todos nós temos patos, não são aqueles patos que nadam no lagozinho, não, tá? São a disposição afetiva de sermos de uma forma X, Y, Z, ou sermos como somos, portanto, a nossa pato. E aí, pato é no sentido de disposição, nunca de doença. A patologia é que leva para a questão de ver aspectos de sintomatologia ou mesmo de doença psíquica, que eu não adoto no caso da crise psíquica, e eu faço crítica aos conceitos patológicos tradicionais em função de ver mais sintomas do que, na realidade, o funcionamento, a disposição afetiva ou a forma de ser da pessoa que tem aquele sofrimento chamado de patológico. Né? O Nietzsche fala da tragédia da condição existencial do humano, então o sofrimento não é uma experiência necessariamente ruim,
Então, reforça aquela ideia que eu falei no início, no Eneagrama chinês, por exemplo, que pode ser uma forma de potencialização da nossa existência e ampliação de nossas perspectivas de vida. Nietzsche, por excelência, não só como filósofo, mas como condição de vida, foi uma pessoa que sofreu muito fisicamente, né? Ele morreu louco por conta de uma sífilis e ele teve muitas dores e muitos sofrimentos. Os livros dele são plenos de sofrimento e de superação, a ponto de ele questionar, obviamente, os padrões tradicionais de moral, de vivência, de funcionamento humano, de conhecimento humano, em função da própria tragédia da condição existencial humana. Tem algo em Nietzsche, portanto, que influenciaram os grandes fenomenólogos nossos atuais, né, ou os principais, né, sobre essa questão de realmente de se vivenciar o sofrimento como uma forma de conhecimento da própria existência. Minkowski, que aí pega essa ideia do pático, né, do modo, da forma de funcionar, da forma de existir, da disposição afetiva, e fala que o sofrimento é parte integrante da existência humana. Vocês observem que todos eles estão afirmando a mesma coisa, ou seja, sofrer é existir. Nós somos seres sofrentes. Isso não é necessariamente negativo, estamos vendo aí por alguns autores, mas que pode levar a uma intensificação desse sofrimento, que aí eu vou trazer depois para a parte específica de trabalhar com o sofrimento psicográfico chamado psicótico. E aí esse texto do Minkowski, né, que ele faz uma reflexão sobre a questão do sofrimento humano, ele diz mais que uma parte, o sofrimento marca a existência, posiciona a existência. O sofrimento faz sofrer. E isso não é de forma alguma uma tautologia. Machuca e como. Mas é uma dor que não saberíamos comparar nenhuma outra. É o domínio do patos humano. E nele o homem reconhece seu aspecto humano. Ou seja, a própria constituição humana, a própria forma de viver humano, passa pela questão do sofrimento. Tá? Heidegger vai falar dos existenciais, e aí, filosoficamente, ele fala da angústia, do nada, da morte, mas eu gostaria de chamar a atenção para os traços fundamentais, primeiro é o ser no mundo, da Dasein, que o próprio professor Linda falou ontem, outros devem falar aqui também, creio que até o professor Crisóstomo deva tocar, é o primeiro existencial, ou seja, a primeira caracterização ou traço fundamental de sermos um ser humano é ser no mundo. Nós somos o mundo e o mundo somos nós. Nós não somos apartados do mundo. Mesmo que sejamos sozinhos, nós vivemos no mundo que nos circunda. Então, o primeiro traço existencial que nos leva a questões de sofrimento é ser no mundo. O segundo é a própria existência, que é o homem ser fora de si, diante de si, e diante das suas próprias possibilidades, né, de existência em si. O terceiro é a temporalidade, ou seja, nós somos seres no mundo que existimos dentro de uma temporalidade. Então, se pegarmos o ciclo lá, vital do Erickson, falando desde que nascemos e passamos por momentos de constituição da nossa própria forma de funcionar, de ser, de existir, nós passamos por etapas diferentes em diferentes momentos. Então, a questão do passado, por exemplo, nos constitui como um repositório ou um arcabouço do nosso sofrimento para nos fazer constituir formas de lidar com o mundo. Este arcabouço, ao mesmo tempo, cria as possibilidades de futuro, que são as potencialidades de lidar com o sofrimento e de transformá-lo, e aí a gente vive a temporalidade que une, né, a questão básica filosófica que existe entre Husserl e Heidegger sobre a essência e a existência, e aí o Heidegger vai dizer que a existência precede a essência, né, e isso une os sentidos de existir. E o outro, existencial, é a própria questão da morte. Este, segundo o próprio Heidegger, que todos nós sabemos, a gente diz a única certeza da vida é a morte, esse existencial é a maior das certezas humanas. O ser sempre está nessa possibilidade. Desde que nascemos, nós podemos morrer a qualquer momento. Não se espera que se morra, mas se morre. Seja quando nasce, seja quando se desenvolve, seja por uma tragédia, seja por uma doença, ou seja pelo próprio desenvolvimento nas etapas da vida, por velhice, né, porque o corpo humano, a corporeidade, né, a parte física do ser humano, tende, obviamente, à morte. E que não significa a questão da morte a esse aspecto negativo que a gente tem na cultura ocidental. Faz parte
da própria existência ou lidar com a morte. Só que a gente não trabalha no mundo ocidental muito bem essa questão da morte. A morte sempre é uma coisa negativa, a despeito de diferenças, por exemplo, de algumas culturas que lidam de forma diferente com isso. Por exemplo, os mexicanos, quando a pessoa morre, fazem festa, né, como uma celebração da própria vida, né, só para ter um exemplo. Então, veja, esses existenciais são fundamentais. O ser no mundo, a existência, a temporalidade, a morte, são dimensões fenomenológicas, dimensões da existência que nos colocam em contato com a questão do sofrimento e, portanto, da crise especificamente. Aí vem vários outros autores. O Levinas, por exemplo, vai falar do sofrimento inútil. Nós temos um sofrimento que é essencial a todos nós, que ele é inútil não no sentido que ele tem uma utilidade, mas que ele nos torna passivo. Quando estamos em sofrimento, e como sempre estamos, nós somos submetidos a esse sofrimento. O que significa que, na realidade, o ser, o Dasein, é determinado pelo sofrimento em si, o que reafirma a questão de que somos seres de sofrimento. Ele chama de inútil porque, a rigor, sozinho o indivíduo não sai disso. Isso daria até um pessimismo com relação à questão como lido com o sofrimento, que é a eterna questão do ser humano, sem dúvida nenhuma. Né? Mas que ele diz, sozinhos nós não damos conta, mas quando a gente vai para a intersubjetividade, ou na relação com o outro, e aí ele vai falar de ética da alteridade, vou tocar rapidamente também que seja nisso, ele fala da possibilidade do cuidado e de estar com o outro para lidar, ou para minorar, ou para direcionar esse sofrimento. Aqui abre, obviamente, essa ideia do sofrimento a porta para a possibilidade de intervenções clínicas, de psicoterapia, de autoconhecimento e de transformação do sofrimento. Aí vem Victor Frankl, que fala no sentido do sofrimento, não vou detalhar, e um dos mais recentes autores da fenomenologia, o próprio Michel Henry, que fala que o sofrimento é a tonalidade fenomenológica originária da vida. Ele fala muito da afetação pela própria vida, nós somos afetados pela vida, e aí afeto significa necessariamente o que vivemos na vida em si, né? E que o sofrimento faz parte disso como forma originária de autoconstrução, de autoafetação. Né? Então, sofrer é provar-se o tempo inteiro, né? E que é originário da própria vida, isso faz parte da própria vida. E eu coloquei religião aí para que a gente também se posicione, ou leia, ou veja criticamente nessa questão da desconstrução dos a priori, a visão religiosa de muitas das religiões sobre a própria questão do sofrimento. Por exemplo, a explicação cristã, que considera que os homens vivem em um contexto de culpa em razão de ver a si mesmo como centro do mundo. Isso só será finalizado se for experimentado como sofrimento, e a solução do sofrimento está sempre numa vida posterior. Então, tudo são visões, observe, são questões que se referem à questão do nosso próprio sofrimento. O Júnior aqui, eu não vou entrar, ele fala em 9 diferentes dimensões ou tipo fenomenológico de sofrimento, a violência física, a privação da forçada de liberdade de ir e vir, de viver e trabalhar, das condições degradantes de trabalho. Então, veja, o mundo do trabalho é uma questão fundamental na própria existência, que nos gera sofrimento, sem dúvida nenhuma, né, que tem sofrimentos a serem lidados, da violência simbólica. Hoje a gente tem sofrido muito se a gente parar para pensar nas questões, né, da internet, do midiático, né, da ansiedade de reconhecimento do próprio desempenho, das relações afetivas, da indeterminação e da perda de sentido atribuída à parte do próprio sujeito. Então, isso só para mostrar para vocês, relacionando com as fases de desenvolvimento lá do Erik Erikson, né, com as dimensões de sofrimento que a gente passa hoje dia a dia, tentando aí mostrar das nossas crises existenciais a crise psíquica. E aí, o que eu estou chamando de psíquico para entrar na minha própria teorização, ou elaboração, ou processo de elaboração sobre a crise psíquica grave, né, e fenomenologia da crise psíquica. Quando eu falo de psíquico, eu não estou entrando nos questionamentos tradicionais de mente e corpo, né, de psiquismo voltado para apenas uma dimensão, nem nas definições da psicologia, né, do que seja, por exemplo, o estudo da própria psicologia. Quando eu falo de psiquismo ou de psíquico, quando eu falo crise psíquica, eu estou me referindo fenomenologicamente a pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 dimensões em que nos ajudam a tentar nos aproximar do fenômeno do que seja o psíquico do indivíduo, ou a subjetividade do indivíduo. Uma delas, obviamente, é a psicológica. Os processos psicológicos, a psicologia trabalha, né, e se dedica como ciência, como profissão, né, como atividade profissional,
onde a gente trabalha, por exemplo, os processos básicos, se a gente pensar como atenção, concentração, memória, afeto, emoção. Tem essa dimensão. O psíquico que eu falo, para pensar a complexidade da vida da crise psíquica, tem a dimensão psicológica, como todos os seres humanos, então isso é de todo mundo, tá? Tem a dimensão psicológica, mas também tem a dimensão corporal. Não existe o psicológico sem corpo, então essa dicotomia mente-corpo para a fenomenologia deve ser superada, ou é uma pressuposição de que ela é superada, é uma unidade só, né? Isso fala, portanto, do corpo. Se a gente pensar em termos de profissões, a psicológica, obviamente, lidada pelos psicólogos, a corporal hoje, né, na fragmentação que a gente faz do lidar e do compreender o ser humano, o corpo é dos médicos, né? A corporeidade é dos médicos. Nós não mexemos com o corpo, aspas, né? Nós não tratamos o corpo, né? O relacional, que aí fala do intersubjetivo, que fala das relações no mundo, o existencial, quer dizer, a existência em si, o sentido que damos à nossa própria vida, e o espiritual. Então, quando eu falo de psíquico, crise psíquica, eu estou falando de sofrimentos no mínimo nessas 5 dimensões gerais, tá? Que é corroborado por alguns autores da psicopatologia fenomenológica, que trata um ou outro, mas nas minhas leituras e na minha tentativa de compreender esse fenômeno, de complexificar a leitura desse fenômeno, quando eu estiver falando de psiquismo, ou de crise psíquica, eu tenho que ver a dimensão psicológica, corporal, relacional, existencial e espiritual. Isso não quer dizer que eu tenha que ser psicólogo, médico, assistente social, fenomenólogo e religioso, ou padre. O certo que não. Mas chama atenção, dada a complexidade do que é a vivência do sofrimento humano e da crise humana, que essas dimensões são dimensões mínimas para a gente tentar ouvir de como o indivíduo está. Se vocês fizerem um breve exercício aqui, eu também não vou aprofundar muito por conta do nosso tempo, só se perguntando como é que eu estou psicologicamente, como é que está minha atenção, meu afeto, minha emoção, minha concentração, como é que está meu corpo, como é que estão meus processos físicos, né? Minhas taxas, né? Minhas doenças, minhas dores físicas, como é que está o meu relacional, quer dizer, a minha relação no mundo, a intersubjetividade, seja comigo mesmo, seja na relação amorosa, seja nas relações familiares, seja na relação de trabalho, seja no mundo. Como é que está a minha leitura sobre o meu sentido de vida, o que eu tenho feito com a minha existência? E como é que está a minha espiritualidade? Espiritualidade aqui não se confunde com religião, eu creio que o professor Crisóstomo vai tocar um pouco nisso, se refere muito mais a transcender a nós próprios, seja com que abordagem religiosa a gente tenha. A religião deveria ser o caminho para o desenvolvimento da espiritualidade, ou seja, para transcendermos aos nossas próprias dimensões e nosso próprio sofrimento. Então, quando eu pergunto assim, como é que eu estou psicologicamente, como é que eu estou corporalmente, como é que eu estou relacionalmente, como eu estou existencialmente, como eu estou espiritualmente, eu faço uma leitura complexa, eu diria fenomenológica, do como está o meu psíquico, ou seja, como está a minha subjetividade e, ao fim e ao cabo, como eu estou no mundo. Então, quando eu falar de crise psíquica, eu não estou me referindo à mente, corpo somente, ou à relação, ou a, como eu aprendi na década de 70, quando eu estudei psicologia, entreguei minha idade, né? A gente falava que é biopsicossocial, sem dúvida nenhuma, mas é mais do que isso, principalmente quando a gente bota o olhar fenomenológico sobre essas dimensões. Aí vem o meu construto especificamente, eu falo meu porque eu desenvolvi isso na dissertação, na tese de doutorado. Sofrimento psíquico grave. O que é que eu chamo de sofrimento psíquico grave? Eu trabalhei muito trabalhamos muito com esse termo crise do tipo psicótico versus sofrimento psíquico grave. Eu questionei na minha tese de doutorado o conceito de psicose do ponto de vista da filosofia analítica. Se eu perguntar para cada abordagem terapêutica que é psicose, eles vão dar uma compreensão ou eventualmente até uma definição diferente da outra. Então a gente não tem uma unicidade de conceito, de construto do que seja psicose. Então eu parti para essa questão. Vamos desconstruir isso aí para entender o que está por trás da psicose. Então eu comecei a trabalhar, do ponto de vista do grupo que eu montei, as crises do tipo psicótico. Mas tipo psicótico aqui não necessariamente significam só a psicose. Então todas essas crises que levam a uma intensidade maior daquela que nós não conseguimos lidar, como as crises existenciais que eu falei rapidamente aqui que seja, ou que a gente vivencia, que eu não consigo lidar, pode ser um espectro da possibilidade de um sofrimento psicótico. Aí depois eu vou desconstruir
essa própria questão do tipo psicótico para sofrimento psíquico grave. E vou dizer o que eu chamo de. Tá? Nós podemos ser de uma crise que a gente não controla a uma crise intensa em que nós não controlamos nada, nem o contexto, e aí pode chamar de psicótico, alguns chamaram de psicótico, existe um contínuo, existe uma forma de existir e de ser do humano. E o que é que está na base disso? Falei, bom, a primeira é o sofrimento. Foi a elaboração, ainda não na fenomenologia, ainda lá na filosofia analítica, na minha tese de doutorado, falando que sofrer é inerente ao ser humano. Psíquico é a constituição de todo humano. E se vocês observarem o que eu defini de psíquico antes, vocês observem que há uma complexidade para isso. Isso aqui eu ainda estou no estágio, digamos assim, da filosofia analítica, questionando as relações familiares, o conceito de psicose, a abordagem familiar da psicose e tudo mais, porque eu também trabalho e trabalhei na sistêmica com pacientes chamados de esquizofrênicos. E grave, porque é um sofrimento que não é como o meu do dia a dia. O meu do dia a dia é esse que a gente, mesmo angustiado, mesmo sofrendo, a gente vai usando nossas formas de lidar, nossos mecanismos psíquicos, nossos meios e nossas habilidades relacionais para dar conta desse sofrimento psíquico. Mas tem uma hora, para algumas pessoas, em algumas vivências, a depender da temporalidade, da sua forma de existir, que desenvolve um sofrimento psíquico que ele próprio não administra, nem as relações consegue administrar. Aí a gente poderia chamar aspas, botando um parêntese, com todas as aspas, você colocando o juízo em suspenso, de que isso seria uma psicose. Mas eu não concordo com o conceito de psicose, do ponto de vista desse questionamento, e olhando para a crise psíquica grave, ou para a primeira crise, porque, na realidade, algumas pessoas vão desenvolver isso que chama de psicose como forma de ser. Elas nasceram, se desenvolveram, geraram esse sofrimento, ou constituíram esse sofrimento, e vão ser assim até morrer. Portanto, é um ser, é uma forma de ser, é uma forma de estar no mundo que precisa ser respeitado como forma de funcionamento e não como doença a priori. Então, quando eu passo para sofrimento psíquico grave, é exatamente para despatologizar as formas de existir, para ver se a gente abre aí a forma de poder ver esse indivíduo a partir da sua própria existência, a partir do seu próprio mundo, e não necessariamente como uma doença. A doença, ela pode, sim, não nego que exista, obviamente, né? Os DSMs estão por aí, a abordagem psiquiátrica está por aí para poder deixar isso muito claro, que como agravamento da própria existência, do sofrimento, obviamente se aconteça uma cronicidade desse sofrimento. E aí se pode chamar de doença XYZ pela característica que ela apresenta. Mas isso não reduz o indivíduo que tem esse sofrimento psíquico a apenas uma doença, mas a uma forma de ser efetivamente. Então, o sofrimento psíquico grave deve ser entendido como uma forma de pensar no sofrimento como algo do humano. O psíquico não é só da ordem do orgânico, e aí com a definição anterior do que é psíquico, eu complexifico. E o grave é para enfatizar a intensa e, em geral, difícil manejo ou vivência dessa situação de funcionamento em sofrimento. Tá? Então, essa forma de delimitar, quando eu fiz essa desconstrução e essa possibilidade de reorganizar a construção, de entender a crise psicótica, não só tudo aquilo que está sob o domínio da definição da psicose, mas para apontar para alguns desafios filosóficos, na época da dissertação, na tese de doutorado. Buscar superar a classificação nosográfica, empiricista, categorial e sintomatológica, não significa abandoná-la, porque em algumas situações a gente ela tem a sua validade, tá? Mas que é para além disso, né? E porque também a abordagem nosográfica, empiricista, sintomatológica, ela não é a teórica como pretende o DSM-4, que está lá no manual dizendo que ele não tem teoria a priori. Tem sim, é a teoria positivista do ponto de vista filosófico. B, apontar para fenômenos mais existenciais, fenomenológico, interno, relacional e dinâmico. C, tentar resgatar, portanto, a dimensão normal, natural, aspas, inerente a todo e qualquer sofrimento humano. Então, sofrimento psíquico é do ser humano. Grave é alguns que têm uma intensidade maior e que demanda, portanto, uma outra abordagem que não a tradicional. Estou tentando ver aqui se eu fico no meu tempo. E aí, eu trouxe para dentro da experiência, então não foi só teorizar, a gente trabalhar com primeiras crises, né? E um termo que é fundamental na clínica, na medicina, e que
a intervenção precoce internacional, o movimento do qual eu sou filiado hoje, dentro da abordagem fenomenológica, a gente usa o termo pródromos, que são normalmente considerados como os primeiros sinais, embora ainda não caracterizados como sintomas, portanto, não é necessariamente uma doença, que o indivíduo manifesta e que pode apontar para uma fase pré-psicótica. Isso diz o movimento internacional. E nós, no meu grupo, já começamos, desde 2010, de dizer que isso é uma vivência prévia ao agravamento do sofrimento psíquico, que pode ou não evoluir para uma psicose. Então, ter pródromos, 3 sinais, não significa que você vai desenvolver uma psicose. Na literatura, só para vocês terem uma ideia, as principais características prodrômicas descritas em vários textos que eu fiz a revisão, do primeiro episódio psicótico, por exemplo, porque aí o movimento internacional trabalha muito de psiquiatras e terapeutas cognitivo-comportamentais, eles trabalham com episódio psicótico, que chamam atenção e concentração reduzida, falta de energia, desejo e motivação reduzido, humor depressivo, distúrbio do sono, ansiedade, atraimento social, desconfiança, deterioração no funcionamento de papéis e irritabilidade. Se nós pararmos para pensar somente nessas características prodrômicas ou pródromos da intervenção precoce, estamos todos pré-psicóticos. Porque eu tenho, se não todos, quase todos dessas características, principalmente nas épocas atuais, de excesso de trabalho, de excesso de demanda, né, de excesso de angústias no mundo moderno. Isso é só para vocês terem uma ideia de que, eventualmente, a forma como você vê o sofrimento do outro, você leva para a doença ou não. Aí tem aí uma revisão que eu fiz, então, por exemplo, de todos os sintomas ou das manifestações que levariam a uma pré-psicose. E eu questiono se isso realmente é uma psicose, porque todos nós vivenciamos qualquer uma dessas. Sem dúvida nenhuma, fala de sofrimento. Talvez a gente tenha alguns desses associados que está com sofrimento maior ou menor. Talvez a gente está dando conta de uns e outros. Talvez a gente esteja perdendo, sim, o controle sobre algum deles e a gente precise, por exemplo, de tentar compreender isso de uma forma melhor para que não se agrave no tempo e, eventualmente, me chamem de psicótico ou eu seja um psicótico adiante. Mas observem que o aspecto positivo de trabalhar sobre os primeiros sinais, as primeiras manifestações, que aí das crises psíquicas, sejam elas quais forem, nos abre a possibilidade de fazer ainda intervenções de cuidado que possam transformar a própria crise ou o próprio sofrimento. Então, eu não me norteio pela questão da sintomatologia. Pelos sinais, sim. Apontar que isso é um sofrimento, perfeito. Agora, ter como uma doença e tratar só como uma doença é que realmente não nos leva para uma diferença de abordagem desse fenômeno. E aí eu falo da fenomenologia da crise psíquica, que é uma proposta de pensar as primeiras crises psíquicas graves, lembrem, então, o que está de nós aos chamados psicóticos, se ficarmos nessa categorização, enquanto substratos fenômeno, ou seja, a crise psíquica é substrato, é um fenômeno que está no substrato da manifestação da experiência chamada de psicose, tá? Mas é um dos paradigmas da constituição humana. Então, o que tem de crise na psicose tem de crise em nós mesmos. Ou seja, é um fenômeno por excelência da condição humana, do sofrimento humano. E aí, focando nas primeiras crises, eu as entendo como as primeiras manifestações de sofrimento psíquico intenso, e não como uma doença. Não são denominadas, portanto, de psicose a priori, posto que são manifestações prodrômicas. De trás crises são antes uma tentativa, essas manifestações prodrômicas são antes uma tentativa de organização dos sofrimentos sentidos, experimentados, vividos, intensificados no indivíduo, nas relações, no mundo da vida, portanto, na sua condição existencial. Voltem lá na minha definição, ou na minha na minha circunscrição do que seja o psíquico. Então, a crise psíquica é um sentir, vivendo, existindo com angústias intensas, fundamentais, que demandam compreensão no sentido de entendimento de sua construção, para além da etiologia simplista. Né? Isso me justifica, então, o que eu tenho defendido como, e o que eu tenho escrito e que pretendo, então, logo sair da administração, porque eu hoje sou da administração superior da universidade, voltar a escrever e terminar meu livro sobre fenomenologia da crise psíquica, elaborando mais e trazendo, obviamente, exemplos de casos dos nossos 20 anos de atendimento de pessoas em crise. Então, o pressuposto aqui é de que a crise psíquica é vivência basilar da angústia e do existir. Reforçando, ou, eu diria, corroborando de uma certa forma,
com os autores filosóficos de que o sofrimento e a crise faz parte da existência da constituição humana. E para lidar com essas situações, também falando um pouco mais de fenomenologia, já caminhando para um certo término, se eu conseguir chegar até o final, nós podemos falar de algumas éticas fundantes para poder lidar com essa situação. A ética da responsabilidade de Hans Jonas, que eu vou ler só um pressuposto da própria fase dos autores, haja de modo a que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Ética da alteridade, do Emmanuel Levinas, é na perspectiva interhumana de minha responsabilidade pelo outro homem, sem preocupação com reciprocidade, é no meu apelo e socorro gratuito, é na simetria da relação com o outro que a gente respeita o outro e considera o outro, seja ele quem for. A ética do cuidado, que tem muito a ver com Heidegger, tomando cuidado com o termo cuidado, falado ontem pelo professor Olinda, que não é pura e simplesmente pegar os conceitos filosóficos do cuidado e aplicar aqui, mas o Boff, o Leonardo Boff, por exemplo, ele tem trabalhado muito, ele é heideggeriano, de origem filosófica, que fala, haja de tal maneira que sua ação não seja destrutiva, haja de tal maneira que sua ação seja benevolente, ajude a vida a se conservar, a se expandir, a irradiar. E a ética do sentido, para dizer apenas 4 delas, né, que fala que cada homem é questionado sobre a vida e ele só poderá responder sobre a própria vida, a única que ele é responsável por ela. Então veja que aí, nos autores fenomenológicos, além da questão da noção de sofrimento, noção de subjetividade ou de existência, e da ética que está por trás, a gente cria a possibilidade da abordagem clínica. Tá? E aí, para finalizar, eu gosto muito de ler esse texto do Winnicott, embora seja um pós-freudiano, que, para mim, claramente é um psicanalista fenomenológico. Com certeza ele leu algumas questões de fenomenologia, embora ele não os cite especificamente, mas ele faz a descrição de uma situação de lidar com a crise, e aí eu fecho aqui, no texto chamado A Cura, e que eu vou ler apenas para exemplificar, trazendo para vocês esse apelo do como ver ou de estar com o outro no sofrimento de uma crise psíquica. O que você se encontra provendo em seu trabalho pode ser descrito da seguinte maneira. Você se dedica ao caso. Você aprende como é se sentir como o seu cliente. Você se torna digno de confiança para o campo limitado de sua responsabilidade. Você se comporta profissionalmente. Você se preocupa com o problema de seu paciente. Você aceita ficar na posição de um objeto subjetivo na vida do cliente, ao mesmo tempo em que conserva seus pés na terra. Você aceita amor e mesmo estado de namorado, sem recuar e sem atuar a sua resposta. Você aceita o ódio e o recebe com firmeza, ao invés de como vingança. Você tolera em seu cliente a falta de lógica, a inconsistência, a suspeita, a confusão, debilidade, mesquinhez, etc., e reconhece todas essas coisas agradáveis como sintomas de sofrimento. E, óbvio que são os termos do Winnicott, mas eu já faria uma crítica ao nome de sintoma aí, né? Mas como expressões de sofrimento. Na vida particular, essas mesmas coisas o fariam manter distância. Você não fica assustado nem sobrecarregado com sentimento de culpa se o seu paciente fica louco, se desintegra, corre pela rua de camisola, quer dizer, camisola na época dele, né? Corre na rua sem roupa, tenta suicídio, talvez com êxito. Se você é ameaçado de assassinato, chama a polícia não só para proteger a si mesmo, mas também ao paciente. Em todas essas emergências, você reconhece o pedido de socorro do seu paciente, ou um grito de desespero por causa da perda de esperança nessa ajuda. Em todos esses aspectos, você é, em sua área profissional limitada, uma pessoa profundamente envolvida com os sentimentos, e ainda assim, à distância, sabendo que não tem culpa da doença de seu paciente e sabendo os limites de suas possibilidades de alterar a situação de crise. E se você pode controlar a situação, há a possibilidade que a crise se resolva sozinha. E então, será por sua causa que o resultado foi alcançado. É isso, minha gente, apenas provocações. Tem aí algumas indicações dos meus livros, um principal sobre intervenção precoce, e os últimos, que aí eu recomendo esse último aí, Primeiras Crises Psíquicas Graves, o que a fenomenologia pode dizer, que contém grande parte do que estão nesses slides e que vocês podem ler com calma. Muito obrigado e estou à disposição. Professor, eu não diria que isso foi uma palestra, eu diria que isso foi um curso de formação
em 1 hora. Eu estou aqui extremamente feliz e agradecido, e lamentando que os meus alunos de psicopatologia não estejam aqui nesse momento em outras turmas, né, que estão em outras atividades. Mas que bom que eu consegui fazer a gravação, porque aí a gente pode escutar em um outro momento, né? E peço a sua autorização para isso, para depois colocar no canal. Sem dúvida não. Concordo, Manuel, maravilhoso. Me fez pensar bastante, eu tenho inclusive aqui em mãos o folder do Gypsy, né? Que eu trouxe Sim. quando a gente foi no evento aí no Instituto Federal de Brasília, alguns anos atrás, que a professora Ângela também estava, e o seu trabalho com a Raquel também, né, que já teve um tempo conosco no evento. Sim, sim. E as questões relacionadas ao sofrimento psíquico grave, o senhor trouxe uma coisa muito importante, que é, para além do diagnóstico e para além da naturalização da crise psíquica, né? Tomar a crise psíquica como se fosse uma coisa predada, que você encontra ela no manual e a explicação. Então, isso é muito importante, porque ao psicoterapeuta, ao psicopatólogo, é importante fazer essa constituição da crise, né? E para fazer a constituição da crise, é preciso ter paciência, né? É preciso que a gente mude o lado, né? Para poder entender que vivência é essa, como ela se manifesta, a suspensão de a priori, ou seja, isso se dá num processo de constituição. E nenhum manual vai explicar uma crise, né? Ele explica características ou sintomas objetivos, como diria o Jasper, né? Mas a crise em si mesma, ela tem a sua estrutura invariante para cada pessoa, né? Ela tem o seu significado e o seu sentido. E também destaco de extrema importância o comentário que o senhor fez em relação a qual o sentido e o significado de você, de repente, retirar a psicose de alguém, você vai colocar o que naquele lugar? Né? Isso é da ordem da estrutura do funcionamento. E aí, para quê? Né? Para que fazer isso? Para que colocar isso? E em função de quê? Né? Seria muito mais importante a gente entender como, de que modo, o que, né? Qual sentido isso tem a vivência daquele fluxo de vividos daquela pessoa, né? Então, isso foi muito importante. Eu destaco essas duas questões centrais da sua fala. Estamos aqui, eu e alguns alunos no auditório, muito felizes com a sua participação, na sua presença. E eu gostaria agora de abrir aos colegas que tenham alguma pergunta, questão, dúvida a fazer. Fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha e ligar a câmera e o microfone. Eu estou olhando aqui rapidamente, o pessoal falando sobre, me dando parabéns pela palestra e tudo mais, e a minha forma de comunicar. A professora Linda esteve aqui, né? Assim como eu estive ontem, rapidamente entre uma reunião e outra da administração, eu entrei, você até se referiu a mim ontem, que eu escutei rapidamente algumas coisas, isso aí, ele está também agradecendo aqui, mas se eu conseguir passar essa mensagem de que, de fato, a crise psíquica não é uma patologia, não é uma coisa que só tenha risco, não é uma coisa que a gente tem que encarcerar, que a gente tem que excluir, é uma coisa que a gente precisa compreender. E para isso a gente precisa desenvolver possibilidades de estar com, né? E uma das coisas que a gente faz no meu grupo claramente é, quando tem uma pessoa em crise psíquica grave, chamada de psicose, então os colegas já dizem, estou te mandando um psicólogo, estou te mandando um esquizofrênico. Eu falei, peraí, não estamos mandando uma pessoa, não? Estamos mandando uma doença ambulante? Então vamos escutar a primeira pessoa. A primeira coisa que a gente faz é a palavrinha mágica, que é fenomenológica por excelência, é acolhimento. A gente não vai com a priori, não vai com diagnóstico, não vai com expectativa nenhuma de fazer, de salvar, de resolver, de curar essa coisa toda, até porque numa primeira a gente não faz nada, né? A gente ouve, a gente se envolve, né? A gente tenta compreender e nos escuta, porque na relação terapêutica e na relação de cuidado ou de ajuda, a gente se implica. Não tem como a gente ficar numa posição distante com uma pessoa em crise, delirando na sua frente, falando coisas que nem todo mundo entende, com as angústias da família, e a gente sempre atende o indivíduo, nunca sozinho, sempre na relação. A família tem que vir porque o mundo que circunda o indivíduo, o mundo somos nós somos o mundo, é que dá sentidos ao que está acontecendo.
e só assim a gente pode realmente fazer alguma coisa. Então, nunca temos a possibilidade ou a necessidade de querer tirar aquele sofrimento e colocar outra coisa no lugar. É ver qual é a potencialidade da pessoa nas suas relações de fazer alguma coisa para diminuir esse sofrimento. Porque, como eu disse, o sofrimento vai existir a vida toda. E como uma pessoa pode, sim, desenvolver a chamada psicose, né, com a cronicidade, nós temos que respeitar. Tem pessoas que desenvolveram a loucura e vão morrer loucas e têm todo o direito de estar no mundo como nós. Só para fechar, eu sempre digo que nós que somos da cidade interior, quem mora em cidade interior, sempre tem aquele louco reconhecido na cidade. Aquela pessoa, né, que é desorganizada, aquela pessoa que as crianças brincam, mexem, ele corre atrás, joga pedra, não sei o quê, mas as pessoas ajudam, a pessoa dá alimentação, dá abrigo, dá uma série de coisas. A pessoa nasceu e vai morrer assim, e é a condição existencial dessa pessoa. Quem disse que a gente tem que trabalhar para ele deixar de ser psicótico? Se a vivência nas várias dimensões, psicológica, corporal, relacional, no sentido que ele dá à própria vida e espiritual, ele tem que viver assim. Que pretensão é essa nossa de achar que a gente pode mudar certos sofrimentos, a não ser minorá-los? Porque o que a gente faz na vida é tentar minorar os sofrimentos da própria vida. Perfeito, professor. Me ocorreu uma coisa agora, uma questão, a partir do seu relato. Nesses anos, trabalhando nessa perspectiva, fiquei curioso para saber quais foram os principais desafios que o senhor teve e ainda tem na apresentação de uma proposta de realizar uma fenomenologia das crises psicóticas, diante de um cenário que é tão naturalizador, né? Que diz, não, isso é assim, se trata dessa maneira. Eu fiquei curioso para saber que desafios foram esses e como é que o senhor se posicionou. Eu vou citar só 3 coisas rápidas. A primeira, quando eu comecei a falar disso, eu fui num congresso essencialmente de psiquiatria biológica. Como eu trabalhava em primeiras crises, logo que eu comecei a trabalhar com primeiras crises, eles se identificaram com a intervenção precoce internacional, do qual eu sou afiliado, também faço parte, questiono os conceitos e tal e tal. E então a plateia era essencialmente de psiquiatras, né? Eu devia ter alguns poucos psicólogos. E quando eu terminei a palestra, todo mundo incomodado, ninguém falava nada, eu falei, bom, ou eu mexi muito ou ninguém nem escutou o que eu falei, né? Mas aí uma colega, né, não precisa dizer, levantou e disse assim, o que você ganha mudando o conceito de psicose para sofrimento psíquico grave? Quer dizer, eu falei, não entendeu nada do que eu falei, né? Porque se eu passei quase uma hora tentando desconstruir a psicose, me pergunta, a única resposta que eu tive espirituosa no momento foi assim, eu ganho uma pessoa de volta. Ou seja, eu não recebo uma doença, eu recebo uma pessoa de volta. Ninguém mais falou comigo até o final do congresso. Para mim, uma experiência exitosa, embora de sofrimento, que foi a questão realmente de tentar passar alguma coisa diferente. Um segundo exemplo tem muito a ver com a experiência nossa de falar sobre a questão da fenomenologia, de questionar os paradigmas positivistas, que o Russell até fez, né, com o historicismo, com o positivismo, com o psicologismo, que a gente tem demais isso na nossa formação, nas ciências psi e na psicologia. Nós temos todas essas abordagens, até hoje na psicologia. E quando você traz com uma postura russeliana de questionar, né, ele faz isso na crise das ciências europeias, por exemplo, qual é o conceito de ser humano que vocês têm, ou qual é o conceito de subjetividade que vocês estão falando, né, em que vocês se dividem em várias explicações e não tem uma única que dê conta da complexidade do fenômeno, que é aí que ele propõe a própria fenomenologia. Mas quando a gente traz essa postura, sem dúvida nenhuma, a gente entra, para quem é da psicologia aqui não tem nenhuma novidade, na saraivada das discussões teóricas infindas, né? Porque a sua abordagem falha nisso, porque a sua metodologia, porque a sua epistemologia, porque não sei o quê. E eu costumo brincar, e não é brincadeira, sou um professor de psicologia há 32 anos, então falo não só por conhecimento, mas por barba branca, que eu digo que, na realidade, o que a gente faz na psicologia é esquizofrenizar os estudantes, porque cada professor que entra traz uma verdade absoluta. E os estudantes ficam dizendo, afinal de contas, qual é a que vale?
Mas isso, para mim, eu estou brincando, mas tem a ver com a crítica filosófica, né, e epistemológica, de que do quanto a psicologia é uma ciência única. Não existe a psicologia, existem as psicologias. Então, esses embates a gente precisa fazer o tempo inteiro. O que eu fiz foi trazer para dentro de um fenômeno muito claro, que é da primeira crise, para questionar esses paradigmas e para a gente se reposicionar. E, por último, né, o pessoal disse assim, pois é, você está há 22 anos tendo um trabalho aí de acolher pessoas em primeiras crises, esse negócio todo, com essa taxa de sucesso. Eu falei, eu nunca estabeleci uma meta de sucesso que lidar com um fenômeno tão complexo como esse. Não existe sucesso no processo de lidar com sofrimento psíquico grave. Existem as possibilidades de minorar o sofrimento, nunca de ter a cura, aí é a palavra complexa, né, que tem muita gente na clínica que valoriza, né, e aí é a questão de dizer de sucesso terapêutico. Eu acho que nenhum processo terapêutico a priori tem sucesso. Ele tem consequências de como a pessoa vai lidar com o sofrimento que levou para a situação terapêutica ou não. Se conseguiu aprofundar, minorou mais o sofrimento. Se não conseguiu, vai continuar sofrendo, vai precisar de outros processos, até que, no caso de crise psíquica grave, a gente consiga, eventualmente, acolher e fazer alguma coisa diferente. Então, o embate é diário, né? Como você bem sabe, Jean. Perfeito, professor, perfeito. Que resposta mais inteligente e mais jocosa, né? Eu imagino como é que a pessoa deve ter recebido, né? O impacto, se a ficha caiu, como é que isso ficou, né? Se não caiu em 1 hora, eu tentei em 1 minuto. Perfeito. Algum colega gostaria de fazer alguma questão? Creio, então, que a gente pode finalizar. Eu agradeço muito, Jean, o convite. E a persistência, né, de me encontrar, de me fixar no horário e tudo mais, e estou à disposição. Tá joia, professor. Eu só tenho lhe agradecer, né, por essa sua participação hoje. Estou muito feliz, né, que o senhor tenha reservado um tempo para nós. Já fazia muito tempo que eu queria trazê-lo para o nosso evento. É um evento bastante simples, mas tem um corpo muito rico de colaboradores. E ao agradecer ao senhor e a todos os presentes, dizer que às 14 horas a gente vai ter a conferência do professor Crisóstomo, da Federal Fluminense, e eu desejo a todos um excelente descanso e até às 14 horas. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Bom dia.